Conversa com Luiz Felipe Pondé. Luiz Felipe Pondé conosco nesta terça-feira. Estamos aguardando, provavelmente para amanhã, Pondé, a resposta definitiva sobre o noivado da Regina Duarte com o presidente Jair Bolsonaro. Se vai virar casamento, se vai ser uma separação antes mesmo da assinatura do papel. O que você está achando dessa história toda, hein, Pondé? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Olha, Rafael, essa história do noivado nos lembra, você nem era nascido, mas eu era criança e eu via a história de que a Regina Duarte era a namoradinha do Brasil, né? Era sempre a atriz que fazia os papéis românticos, das meninas lindas e tal. Eu acho que a Regina Duarte não devia aceitar esse cargo. É claro que a minha opinião não tem que influenciá-la de forma nenhuma, mas acho que é um erro. Mas eu começaria antes, né? Primeiro, a história do vídeo infeliz do Alvin demonstra eu não sei nem qual é o adjetivo que é possível ser usado. Você pode ser de direita, sei lá, você pode ser liberal, você pode ser antipetista, você pode achar que a maior parte dos agentes culturais no Brasil estão ideologicamente contaminados pelo PT, o que isso é mais ou menos verdade em grande medida, mas como que você encosta num discurso claramente associado a figuras do nazismo? Quer dizer, faltou um remédio naquele dia de manhã, sei lá, não é possível que alguém chegue ao cúmulo de cometer um absurdo desse. Então aí a gente olha para a cultura e fica pensando, a cultura vai mal, líderes e tal. No caso da esquerda, a gente já teve a oportunidade de comentar aqui e se falou muito no jornal Gente, em toda parte, quer dizer, um documentário feito por uma menina que, na verdade, é egressa da nobreza rica das empreiteiras, que faz um documentário que, na verdade, é uma espécie de mito hagiográfico do PT e dela mesma e da família, que é o tal Democracia em Vertigem. Agora, a Regina Duarte, que é uma atriz com uma carreira importante, uma das maiores figuras da dramaturgia, da teledramaturgia brasileira, ela já tinha, eu lembro, todos devem lembrar, quando ela fez campanha contra o PT, a favor do Serra, em que ela falava, eu tenho medo, na época tirava um sarro, mas ela já tinha se assumido como não petista, não de esquerda, o que eu acho que é importante, porque existe uma pressão, sim, no mundo da arte, da cultura, da universidade, da academia, para que você seja petista de esquerda. Ali ela já tinha demonstrado uma coragem em assumir que ela não era aliada do Lula como candidato. Assim, ela é uma figura que, quando falava do medo, não deixava de ter razão, porque o PT quebrou a economia do país, mas é outra história. Então, eu acho que ela vai cometer um enorme equívoco se ela se meter com o governo. Primeiro, eu acho que artistas, intelectuais não devem trabalhar para o governo. Primeiro porque gestão pública, se você é da área de arte ou da área intelectual, cultural, não significa que você saiba fazer gestão pública. Depois porque a área da cultura do Bolsonaro, infelizmente, está muito saturada de um antipetismo que quase sufoca a própria cultura. E depois ela devia seguir a carreira dela, importante, bonita, uma figura que sempre teve uma projeção. Eu acho importante ela marcar o espaço como não petista e não de esquerda, mas acho um equívoco se ela aceitar esse tal noivado e casamento aí. Bom, vamos esperar então, né, Pondé, para ver no que é que dá isso aí. Também tenho dúvida se ela vai ter a autonomia para fazer alguma coisa, porque parece, né, Pondé, não sei se você tem essa impressão, pelo menos a minha é a seguinte, que essa posição, ela serve no governo Bolsonaro para tal da guerra cultural. Se a gente voltar minutos antes da publicação daquele vídeo do Alvin, que foi essa loucura a que você se referiu, ele estava numa transmissão ao vivo pela internet com o presidente, falando, né, extraindo a loucura, mas falando basicamente a mesma coisa. E o presidente o elogiando, porque depois de muitos anos o Brasil tinha efetivamente um secretário de cultura que ia oferecer aquilo que um povo conservador quer ver no teatro, no cinema, na televisão, e anunciando aquele prêmio que o Roberto Alvim
anunciou daquela maneira criminosa, incitando o nazismo, né? Então, eu não sei se ela vai ter autonomia para trabalhar, porque me parece que, por exemplo, a Secretaria de Cultura é a responsável pela Fundação Palmares, daquele indivíduo que nega racismo no Brasil. Você pode discutir a forma de lidar com o racismo, se via cota, se cota é bom, se cota não é bom, enfim. Agora, me parece que discutir o racismo, não sei, não parece fazer muito sentido. É um absurdo, né? É claro que há racismo no Brasil. Então, me parece que há uma decisão tomada no governo. Esse cargo serve para isso, independentemente de quem o ocupe. Agora, o Roberto Alvim caiu fora pelo crime cometido, né? Não, acho que você tem toda a razão, Rafael. Esse é um ponto importante que você toca, porque eu acredito, como você, que esse cargo acaba sendo uma espécie quase de laranja, sabe? Como se fala por aí, quase uma laranja cultural, que servir a guerra cultural do Bolsonaro, sem dúvida. A autonomia zero. É assim, a Regina Duarte não precisa disso de jeito nenhum. Seria um equívoco gigantesco, me parece, da parte dela. E o tema da guerra cultural é um tema bastante americano. Na realidade, o debate político no Brasil está muito americanizado, que é a coisa de que a esquerda, a partir do maio de 68, lá do movimento na França e tal, que foi importado. Os americanos importaram, inclusive, o Herbert Marcuse, que foi um grande líder e um grande mentor dessa, digamos, de certa forma, virada da esquerda para o universo cultural, porque a esquerda ali estava no beco sem saída, Mao Tse-tung matando gente, a União Soviética matando gente, Pol Pot matando gente. Quer dizer, a esquerda francesa criou essa história de que a revolução é cultural, muita gente põe na conta do Gramsci, não sei o quê, mas do ponto de vista imediato do que vai impactar o movimento contracultural e essa esquerda que a gente conhece nas universidades americanas, que abraçou a guerra cultural e criou a guerra cultural, é claramente um derivado do maio de 68 francês. Mas, e aqui no Brasil, que a esquerda sempre teve domínio quase hegemônico e absoluto. Eu, do ponto de vista de atrizes, eu lembraria da Marília Pêra, que apoiou o Collor, independente de o Collor ou Lula fosse o melhor presidente, o Collor nem acabou o seu mandato. A Marília Pêra, então, apoiou o Collor, sofreu bullying da classe total contra ela. A Regina Duarte, como eu lembrava, apoiou o Serra, também sofreu bullying da sua classe. Então, existe sim um monopólio e uma certa hegemonia e um certo autoritarismo no ambiente cultural para você ser de esquerda. Daí o combate e essa história de guerra cultural. Eu acho, no entanto, que você colocar uma Secretaria de Cultura para fazer guerra cultural na verdade, a transformação do Estado no Estado militante. Eu sei que o Bolsonaro e o seu grupo acham que o PT também fazia do Estado uma militância. Mas, de qualquer jeito, o PT e a esquerda têm uma tradição de lidar com política cultural e uma tradição e um repertório que, infelizmente, a moçadinha ao redor do Bolsonaro não tem, que é quase todo mundo ignorante. Então, isso acaba fazendo com que eles sejam piores do que o PT era na cultura.